Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos para mais uma aulinha. Hoje o assunto é energia. Lembrando que essa aula foi pedida pelo nosso amigo Murilo Menezes. Ele pediu essa aula sobre energia. Então vamos lá. Se você tem alguma sugestão, alguma aula que você queira, deixe aí nos comentários que a gente faz aula para você. Demorou? Também vou fazer um agradecimento a essa infraestrutura que foi cedida pela gente pelo curso Shema Preparatório de Taubaté. Valeu galera, muito obrigado para que essa aula pudesse chegar até vocês. Vamos embora. Mais uma vez aquela frase do dia: nada é permanente nesse mundo, nem mesmo os nossos problemas. Então se você está passando por uma fase ruim, calma, é sinal de que a vitória já está mais próxima do que você imagina. Então vamos embora. Galera, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Isso aí é uma definição física que a gente tem. Resumidamente, a gente vai estudar 3 tipos de energia nos nossos exercícios ou na questão física do ensino médio. Quais seriam elas? A energia cinética, uma energia chamada de energia potencial gravitacional e uma energia chamada de energia potencial elástica. Vou resumir para vocês, isso aqui não é um conceito físico, é simplesmente um macete, é uma dica para quando vocês olharem o tipo de exercício que eles estão dando ou um caso cotidiano, você já identificar o tipo de energia que acontece ali logo de cara. Então é um jeito rápido de você resolver o exercício, fazendo com que você ganhe tempo para resolver e colocar tudo num esquema em pouco espaço, certo? Então essa aula de hoje é mais um resumo para a gente ganhar sendo o que a gente está trabalhando, certo? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com energia cinética. Lembre sempre que energia cinética significa movimento, cinética significa movimento, ou seja, quando eu falo para vocês que eu estou me movimentando, a minha velocidade obrigatoriamente ela não pode ser zero, eu preciso ter uma velocidade, seja ela maior ou menor que zero, ela tem que ser diferente de zero. Então, o primeiro caso que eu tenho aqui é uma energia onde a velocidade ela não pode ser zero, já que eu calculando energia cinética, a fórmula seria o seguinte: mv quadrado sobre 2, ou seja, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Se de repente essa velocidade for zero, eu não consigo trabalhar com essa energia. Ou seja, a velocidade aqui ela não pode ser zero em momento algum, certo? Para eu ter esse tipo de energia no sistema. Dei um exemplo, como se fosse uma bolinha em movimento, uma velocidade maior que zero. Então o objeto vai estar movimentando. O segundo caso que eu tenho é uma energia chamada de energia potencial gravitacional. Lembre que a energia potencial gravitacional ela é calculada por massa vezes a gravidade vezes a altura que esse objeto se encontra. Nesse caso, a dica é que essa altura ela tem que ser diferente de zero, porque já que eu tenho no sistema eu vou ter um corpo onde a massa não é zero, a gravidade para a gente ela é dado como padrão aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se o exercício te der outro valor 9,8, 9,9 você pode usar, por padrão a gente adota o 10. Então essa altura vai ser de onde o objeto se encontra. Por exemplo, coloco uma bolinha em cima de um prédio. Então eu vejo a altura que essa bolinha se encontra. Se por algum acaso essa altura for zero, a energia potencial acaba sumindo, porque qualquer valor multiplicado por zero ele acaba sumindo. Então essa energia, a altura não vai poder ser zero, certo? Em energia potencial elástica, ela é quando eu estou envolvendo mola ou elástico. Ou seja, eu vou trabalhar com uma letra que é o K, que é a constante de deformação da mola, ou seja, o quanto essa mola ela aumenta ou diminui quando ela ou sofre um aperto ou quando ela sofre um aumento. Esse X é o quanto ela se deforma dividido por 2. Então, nesse caso, eu vou ter molas e quando há uma deformação da mola, seja ela um aumento ou uma diminuição, certo? Mano, caiu o meu X. Depois consegue cortar, não consegue? Então, vamos nesse exemplo. Por exemplo, aqui um exercício básico. Eu tenho aqui o Bart, ele vai descer uma rampinha de skate. Então, vamos dizer o seguinte. O Bart está aqui em cima, na ponta da rampa, e ele está a uma altura de 3,2 metros.
E aí eu falo assim para vocês, ó, no ponto A, o Bart se encontra parado, mas após um certo momento ele vai descer essa rampa. E aí o exercício te pergunta assim: qual é a velocidade que ele passa no ponto B? Sabendo que a altura da rampa é de 3,2 metros e que a gravidade no local é de 10, a aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu quero saber a velocidade que ele passa pelo ponto B, sabendo que aqui em C, é o momento de parada dele. Ou seja, em B ele ainda está em movimento, certo? É o que a gente vai ver agora. O teorema de conservação da energia mecânica diz o seguinte para a gente: a energia de um ponto ela vai ser transformada até o outro ponto. No exercício ele vai te falar se essa energia vai ser dissipada ou não. Ou seja, eu posso perder um pouco de energia. O exercício vai te falar, ó, ele perdeu 30, 40, 50% da energia, ou ele não perde energia. Ou seja, toda a energia que é, por exemplo, assim, de um ponto A é passado para o ponto B, que é passado para o ponto C. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, ele não perde energia. O exercício não me fala que eu estou perdendo energia, mas que simplesmente a energia está sendo passada de um ponto até outro. Ou seja, a energia que ele tinha no ponto A vai passar, vai ser transformada no ponto B, vai ser igual, e vai transformar no ponto C. Ou seja, quando eu pego uma energia e transformo em outra, há só uma transformação, ela não há uma perda, certo? Então o que acontece? Primeiro ponto que eu tenho que ver é quais tipos de energia ocorrem em cada ponto. Então pensa comigo, por exemplo, no ponto A. No ponto A, o objeto ele está parado, ou seja, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, eu não tenho energia cinética, porque a partir do momento que a velocidade é zero, eu não possuo energia cinética naquele ponto. Ou seja, energia cinética eu não tenho. Eu tenho uma certa altura? Tenho. A altura ela é diferente de zero. Ou seja, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Como não há mola e como não há elástico no sistema, eu não tenho energia potencial elástica no ponto A, certo? Agora, olha no ponto B. Eu não vou usar o ponto C, porque o exercício me perguntou o ponto B. Então, eu estou saindo de A para ir até o B, para depois ir até o C. Então, eu não preciso me preocupar com o ponto C. Eu preciso necessariamente ver a transformação que ocorre de A até B, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comparar o ponto A com o ponto B. Agora, pensa comigo. Aqui no ponto A, só há um tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. A gente já viu que não tem elástica e não tem cinética. Mas olha no ponto B. Tem altura? Não. Isso daqui é a parte que ele já desceu da rampa, ou seja, ele está no solo. A altura é zero. Então vem comigo. Se a altura é zero, esse cara não tem gravitacional. Então nesse ponto eu não tenho energia potencial gravitacional em momento algum. Mas olha, ele vai passar com uma velocidade até chegar ao ponto C, não vai? Então, se ele tem velocidade, está passando com uma certa velocidade, ele está em movimento. A velocidade dele não é zero. Ou seja, ele consegue ainda ter energia cinética. Tem mola no sistema? Não, não tem mola no sistema. Ou seja, a energia do ponto A, que era simplesmente energia potencial gravitacional, vai ser transformada inteira em energia cinética. Então vamos lá. Como que se calcula energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura tem que se transformar em energia cinética, que é mv² sobre 2, certo? Então, massa com massa eu já corto. O G, o exercício já deu para a gente, que é 10. A altura a gente tem 3,2 igual a v² sobre 2. Esse 2 eu já vou passar multiplicando, então vamos lá. 10 vezes 3,2, 32. Passo 2 multiplicando, 32 vezes 2,
vai dar 64. Esse ao quadrado vai passar como uma raiz de 64, 8. Ou seja, a velocidade no ponto B ela é de 8 metros por segundo. E aí a gente descobriu, através do sistema de conservação de energia, sem mesmo ter velocidade, sem ter massa e sem outras informações, com qual velocidade ele passa no ponto B, mesmo sem a gente ter nenhuma informação do B, simplesmente convertendo de um ponto ao outro essa energia, certo? Então fica esse resuminho da aula. Vou sair daqui da frente para vocês baterem um print, se vocês quiserem dar uma olhada depois com mais calma. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu joinha, isso ajuda muita gente. Bateu uma dúvida, tem uma sugestão, quer alguma aula? Comenta aí embaixo que a gente faz aula para você, certo, galera? Muito obrigado pela atenção. Para os meninos, um grande aperto de mão, para as meninas, um grande beijo, um grande abraço. Até mais, valeu, falou!